Amados e queridos irmãos que estão me assistindo nesse vídeo, eu convido a você nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, para nós meditar na palavra de Deus, olhando no livro de Provérbios, no capítulo 4 de Provérbios, e o versículo 10 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Quero esclarecer a você nesse momento que essa meditação, louvado seja o nome de Jesus, ela não tem nenhum vínculo com denominação, ela não vai chegar até você para lhe levar uma denominação religiosa, uma doutrina, e nem sequer, louvado seja o nome do Senhor, ela vai visando lucro, mas sim vai à procura dos filhos de Deus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra, bendito seja o nome do Senhor, para os seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. E essa mensagem, ela vai à procura não de um povo religioso, que tem a sua religião, que segue o seu caminho, mas ela vai à procura daquele que ainda pode crer na palavra de Deus, aquele que foi predestinado para ser um filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui Provérbios 4 e o verso 10 nos diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Pega-te a correção e não alargue. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda do ímpio, nem andes pelo caminho dos maus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 15 nos diz: evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de lado. Glória a Deus. Nós vamos meditar nessa palavra de Deus e vamos ver que Deus, Ele deixou a sua palavra para um povo chamado filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no primeiro versículo que lemos, no versículo 10, diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Louvado é o nome de Jesus. O título desse texto bíblico que nós vamos meditar, ele nos diz: exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar focados para o que nos diz aqui no título desse texto bíblico em que estamos meditando, e vamos ver se Deus ele nos dá o entendimento para que nós entenda como os filhos de Deus eles têm que proceder e andar aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem, queridos irmãos, um povo aqui na terra, chamado filhos de Deus. E esse povo, chamado filho de Deus, Deus traçou para ele um caminho completamente diferente, louvado seja o nome do Senhor, do caminho do ímpio, como diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você a respeito desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que o seu título já está falando com nós. Nós hoje, querido irmão e amigo, estamos vivendo em uma era em que o ser humano não mais olha
bendito é o nome do Senhor, para a palavra de Deus. Cada um segue o seu próprio caminho que satisfaz os seus desejos mundanos. Mas Deus tem uma palavra, bendito seja o nome do Senhor, para os seus filhos, fora desse caminho de impiedade que nós estamos vendo no mundo. Assim, esse povo, essa geração hoje, eles vão ensinando os seus filhos a seguir o caminho, bendito seja o nome do Senhor, da impiedade, e não aceitam a correção de Deus. Estão sobrevivendo, queridos irmãos e amigos, e mergulhando na morte. Vimos o que diz o versículo 13, que nos diz: pega a correção e não largue, guarda, porque ela é a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou, louvado seja o nome do Senhor, a sua palavra para um povo que Ele quer que viva na luz da sua palavra e tenha uma vida diferenciada desse mundo. Hoje nós olhando nos meios de comunicação, querido amigo, nós ouvimos palavras com frases lindas, louvado seja o nome do Senhor, que falam em Deus, muita palavra de amor, mas cada um seguindo o seu caminho, fora da correção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos há poucos dias, queridos irmãos e amigos, o chamado Dia dos Namorados, criado pelo sistema para uma negociação. E ali nós ficamos observando e ouvindo muitas frases lindas, mas olhando, bendito seja o nome do Senhor, para o que vai ficando para trás, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos vendo um caminho de lama ficando para a juventude, para as crianças, para os nossos próprios filhos, um caminho de destruição e de imoralidade. É apenas frases lindas e pessoas falando no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, mas seguindo o caminho do ímpio. Falando em Deus e blasfemando da sua palavra. Tanto mulheres como homens. Deixando, bendito seja o nome do Senhor, para a família uma destruição. Bendito seja o nome do Senhor. Crianças sofrendo, louvado seja o nome do Senhor, longe dos seus ensinamentos de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós estamos vendo, queridos irmãos, nesta geração que hoje fala em Deus, que se apresenta ao mundo como filhos de Deus, como cristão, e que vem seguindo o caminho do ímpio. Esta mesma geração, querido irmão, que segue hoje os seus caminhos na impiedade, não olhando para a correção de Deus, elas estão com medo da morte, seguindo os seus caminhos de iniquidade, acumulando riquezas falsas, e muito em breve, querido irmão e amigo, essa mesma geração, ela vai clamar pela morte, e a morte vai fugir dela. Louvado seja o nome do Senhor. Vão clamar aos montes e aos rochedos, que caiam por cima deles, tanto líder religioso como autoridades governamentais, fora da correção de Deus.
vivendo na impiedade. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos, querido irmão e amigo, nesta era que estamos vivendo, nós temos que atentar para a voz de Deus que ficou para os seus filhos, não para um povo religioso que vem seguindo doutrina fora da correção de Deus e sameando no mundo um lamaçal de pecado. Eu estou vendo hoje como o peixe morre pela boca, assim vem essa geração, que segue seus próprios caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Elas vêm pega pela sua própria boca, falando em Deus, pronunciando palavras, bendito seja o nome do Senhor, das Escrituras, e blasfemando de Deus e deixando o lamaçal da iniquidade para trás, como diz Isaías 57, versículo 20 e 21. É isso que nós estamos vendo hoje, uma geração. Nós podemos ver aqui Isaías, a profecia de Isaías 57, e nós vamos ver o que ele nos disse aqui, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos olhar hoje esta geração que vem vindo, pronunciando palavras lindas, e falando em Deus, e falando em amor, e eles vêm deixando para trás, louvado seja o nome do Senhor, um caminho triste, bendito seja o nome do Senhor, de iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos olhar aqui Isaías 57 e nós vamos ver se não é verdadeiramente o que nós estamos vendo hoje no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos atentar, queridos irmãos, para a palavra de Deus e vamos procurar, louvado seja o nome de Jesus, a colocar a nossa vida na correção de Deus e não seguir o caminho do ímpio. Aqui 57 de Isaías e o versículo 20 e o 21 nos diz: mas os ímpios são como um mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Assim nós estamos vendo esse mundo que vem vindo uma geração que se diz cristã, cada uma no seu caminho, e uma vida de destruição, sem paz, na separação, no pecado, e falando em Deus, e se apresentando, ou tentando se apresentar ao mundo como um povo cristão, como filho de Deus. A paz e o amor de Deus não é demonstrada com palavras fingidas, como hoje se ouve e fica, querido irmão e amigo, o lamaçal para trás. O amor de um filho de Deus deixa um rastro de boas obras na sua família, louvado seja o nome do Senhor, e no mundo, de uma vida na luz, criando seus filhos, diante da sua família, como Deus ele ordena na sua palavra, construindo um lar, por mais humilde que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Um pai e uma mãe cristã, ele gasta a sua vida ao lado da sua companheira, dando bom exemplo, e não deixa a lama da separação e da prostituição, como vem deixando esta geração, louvado seja o nome do Senhor, sem paz. Como diz Isaías 58 e o verso
8, ou melhor, o 59. Nós podemos olhar aqui Isaías 59 e o versículo 8 que nos diz, o 7 e 8. Os seus pés correm para o mal e se apressam, louvado seja o nome do Senhor, para derramar o sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estranhas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por ela não tem conhecimento de paz. E aqui vem uma geração seguindo os seus próprios caminhos, que cada um criou para si, e eles vêm falando em paz, sem ter o conhecimento da paz que veio de Deus, e deixando para trás, louvado seja o nome do Senhor, esse triste rastro de lama que vem ficando no mundo. Separação, prostituição, destruição, iniquidade, vaidade, e eles vêm falando em Jesus Cristo e vêm falando em amor, tentando desificar como filhos de Deus, com palavras, deixando a lama como marca da impiedade, fora da correção que Deus deixou para seus filhos predestinados. E é necessário, meu querido irmão, nesta era que nós estamos vivendo agora, que nós atente para a palavra de Deus, que não é uma religião que vai chegando até você, que não é uma doutrina, mas sim a palavra de Deus que Deus deixou para os seus filhos, para se apartar do caminho do ímpio. A mulher cristã, querido irmão e irmã, que tem o amor de Deus, ela não, bendito seja o nome do Senhor, segue o caminho dos ímpios, tentando mostrar amor com palavras fingidas. Ela deixa, bendito seja o nome do Senhor, o rastro na sua família, nas filhas, nos filhos, com suas obras cristãs, como diz a correção de Deus em 1 Timóteo 5, verso 14 e 15. Nós podemos ver que a palavra de Deus nos mostra muito longe do que nós estamos vendo que vem ficando no mundo, louvado seja o nome do Senhor, esse rastro de lama de um povo que se diz cristão. Aqui, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz assim, ó, quero, pois, que as que são moças se casem e gerem filho, governe a casa e não deem ocasião ao adversário de se maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. E é isso que nós estamos vendo no mundo hoje, louvado seja o nome do Senhor, uma geração que fala em Deus, que fala em amor, desviada da palavra de Deus, da correção que Deus deixou para os seus filhos e suas filhas, e indo, louvado seja o nome do Senhor, após Satanás. Vocês podem ver ali em Provérbio 14, e o versículo 1, o que está ali para uma mulher cristã, uma filha de Deus. Diz ali, Provérbio 14, e o verso 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Aí está, louvado seja o nome do Senhor, uma geração que vive cada um no seu caminho, deixando, louvado seja o nome do Senhor, para trás, um lamaçal para os filhos e para as filhas, fora da palavra,
indo em direção à morte e o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Deixando a lama da prostituição para os filhos, destruindo a família e comemorando, como nós vimos há poucos dias, o dia dos namorados com palavras bonitas, seguindo o caminho dos ímpios. Bendito seja o nome do Senhor. E dizendo ser cristão. Não adianta você pronunciar palavras lindas, você tem que viver, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você diz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos que Deus, Ele deixou um caminho para os seus filhos, completamente diferente e afastado do caminho do ímpio. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele não vem, querido irmão, buscar um povo que vive pronunciando palavras bonitas e deixando a lama para trás. Ele afirmou que vem para buscar um povo zeloso, louvado seja o nome do Senhor, e de boas obras, que vem caminhando na correção de Deus, como filhos e filhas de Deus, deixando o rastro de boas obras no mundo, na sua família, louvado seja o nome do Senhor. É isto que a Bíblia nos fala. Não adianta você falar em Deus, pronunciar palavras lindas e as suas obras destificando com a lama que fica para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe Deus para uma geração incrédula que não se arrepende, louvado seja o nome do Senhor, para aceitar a correção de Deus. Elas estão caminhando sem Deus, sem a paz, sem conhecer a paz de Deus e pronunciando palavras bonitas. Muitas pessoas hoje vêm até mim pedir que ore por elas. Louvado seja o nome do Senhor. Querem viver no seu caminho de lama, na separação, na prostituição, na vaidade, e seguindo a Babilônia do mundo, e pedindo oração. Quando, meu querido irmão e meu querido amigo, o Egito estava destruído como um lixão, louvado seja o nome do Senhor, com tantas pragas enviadas pela impiedade e arrogância de um rei, louvado seja o nome do Senhor, chamado Faraó. Quando ele reconheceu Deus e pediu perdão, bendito seja o nome do Senhor, e oração, mas ele não, louvado seja o nome do Senhor, tirou os vírus da impiedade e da crueldade do seu coração. Nós podemos ver ali em Êxodo, no capítulo 10, nós vamos ver ali quando aquele homem que vivia, bendito seja o nome do Senhor, no pecado, ele estava ali com aquela arrogância no seu coração, bendito seja o nome do Senhor, ele se arrependeu e reconheceu Deus, e ele chegou até Moisés e Arão, e ele pediu perdão, mas ele continuou seguindo o caminho do ímpio. Aqui nos diz 10 de Êxodo e o versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e diz: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Ele veio como essa geração de hoje, falando em Deus, louvado seja o nome do Senhor, e falando em arrependimento, e ele seguiu no seu mesmo caminho de impiedade. Não adianta um povo
na impiedade, falar em Deus, o pedir oração, sem se arrepender, é como, querido irmão, o batismo sem o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para nada ele serve. Não adianta você estar tomando a ceia em uma denominação, vivendo fora da correção. Louvado seja o nome do Senhor, que ele, louvado seja o nome de Jesus, deixou para os filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que lhe traz vida, como diz ali em Provérbios 4, aonde lemos, e o versículo 21 e o 22. Bendito seja o nome do Senhor. Não adianta você pedir oração e seguir esse caminho de iniquidade, esse caminho do ímpio. Louvado seja o nome de Jesus. É necessário, querido irmão e querido amigo, que haja em você uma transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui onde lemos Provérbio 4, o versículo 21 e o 22 nos diz: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vem falando em Deus, você vem pedindo oração, ou você está dentro de um caminho criado pelo homem fora da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você não tem vida. Você tem que seguir, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, que é vida e é saúde para você. Louvado seja o nome do Senhor. Faraó pediu perdão a Moisés e a Arão. Louvado seja o nome do Senhor. E confessou reconhecer, bendito seja o nome do Senhor, mas não tirou o vírus da impiedade e da arrogância do coração. Bendito seja o nome do Senhor. E pereceu nas águas do Mar Vermelho. E aqui veio uma geração falando em Deus, pronunciando o nome de Jesus e deixando uma lama para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E cuidando que no dia do Senhor vão ser poupados. Quando João Batista, querido irmão, ele apareceu no deserto, ele veio pregando, bendito seja o nome do Senhor, o arrependimento. Foi ter com ele grandes homens, sacerdotes e dignatários, mas João viu o rastro que deixavam e chamou de víbora. E é isto que nós estamos vendo hoje. A cobra, querido irmão e amigo, ela deixa o rastro, até na pedra, mas aquele que conhece sabe que é a serpente, louvado seja o nome do Senhor, que é a raças de víbora que passam por ali e estão esperando, louvado seja o nome do Senhor, a misericórdia de Deus e deixando um rastro de lama, de pecado, louvado seja o nome do Senhor para trás. Nós precisamos, meus queridos irmãos, uma transformação na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Houve uma pessoa somente que já nasceu santa, louvado seja o nome de Jesus. Foi o Senhor Jesus Cristo, que foi criado no ventre, louvado seja o nome do Senhor, de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu sua vida para nos redimir de volta para Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê as verdades dos princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vê que nosso fundamento, louvado seja o nome do Senhor, é firme e sólido. Louvado é o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os demônios do inferno não podem abalar o fundamento de Deus. Sobre esta pedra, disse o Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. O fundamento de Deus permanece firme. Louvado seja o nome do Senhor. Como o tempo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Existia o ano do jubileu. Então, quando chegava o ano final do jubileu, louvado seja o nome do Senhor, o sacerdote, ele soava a trombeta e o som do jubileu chegava. Aquele que ouvia o som, ele podia dizer ao seu chefe dos escravos: bendito seja o nome do Senhor, você não tem mais jurisdição sobre mim, sou livre. É isso que Jesus Cristo veio fazer na terra. Como ele fez isso, louvado seja o nome do Senhor, porque ele ouviu a voz da trombeta, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que quando o som do jubileu veio, ele era um homem livre, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio à terra para trazer um jubileu para a raça humana, para que, através, louvado seja o nome do Senhor, da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, vindo pela fé, pudesse libertar os filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que estão escravizados no pecado, no sistema anticristo, deixando a lama como rastro. Estamos, queridos irmãos e amigos, no fim da última era. Louvado seja o nome do Senhor. O último jubileu para a libertação. Você que está me assistindo e meditando comigo nesta meditação, louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus, Ele quer te tirar desse caminho triste que você está trilhando, criado pelo homem, vivendo na impiedade, fora da correção de Deus. E Ele quer te colocar, louvado seja o nome do Senhor, em liberdade, como filho de Deus, como filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para viver, bendito seja o nome do Senhor, olhando para a correção da palavra de Deus e viver em liberdade. Para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.